Palavra do Senhor que veio a mim neste dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção aquilo que o Senhor já está falando e compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, é a palavra do Senhor que veio a mim para liberar sobre vocês. Aqui o Senhor ele está falando especificamente sobre o engano. E tem uma grande diferença sobre a ignorância. A ignorância é quando você não tem o entendimento, nunca ouviu falar sobre aquilo. Agora, o engano é quando você já ouviu falar a respeito, já foi ministrado por aquilo, mas você decide, como por consciência, viver nas suas próprias concupiscências. Este é o engano, irmãos. E o engano, ele vai cauterizando a mente, porque assim como a palavra do Senhor também diz, um abismo leva ao outro abismo, o engano, quando você passa a acreditar neste engano, que você permitiu assim viver, isso vai cauterizando a sua mente e vai te desviando totalmente do que é a verdade, porque você passa a ver da forma que te agrada e você ignora totalmente aquilo que é verdade, aquilo que é a verdade. Aleluia! E a verdade ela é uma só, irmãos. E ela é uma pessoa, não é apenas uma palavra. Não é apenas algo que se move, ela é uma pessoa. E aí, irmãos, o Senhor me levou lá em Mateus 22, no versículo 29 em específico. Jesus, ele está ali e ele dá uma seguinte resposta. Eles falaram assim, que vocês erram porque não conhecem as Escrituras, que é não conhecem a palavra de Deus, e porque não acessaram o poder de Deus. E o que o Senhor estava respondendo ali? Os saduceus foram até Jesus para questionar Jesus, para perguntar a Jesus sobre a ressurreição, de que eles não acreditavam na ressurreição, né? E a gente trazendo para os tempos de agora é o que os saduceus acreditavam, não acreditavam na ressurreição, acreditavam, né, de uma forma, os fariseus acreditavam de outra forma. Então a gente vê aqui que não está muito diferente daquilo que nós vemos hoje, né? Aqueles que querem discutir o que é calvinismo, o que é arminiano, que é claro que aqueles que foram chamados como mestres pelo Senhor precisa explicar às pessoas, né? Porque são pessoas que vieram antes de nós e que assim tiveram uma relevância da forma que fizeram com aquilo que lhe foi confiado. Mas, irmãos, tudo tem um limite, porque as pessoas pararam para discutir quem é que está mais certo do que quem. E aí a gente chega neste ponto, que era o que acontecia com os fariseus e os saduceus. E aí, irmãos, os saduceus viram para Jesus e falam que eles não acreditam nessa questão da ressurreição. Mas eles estão ali falando para Jesus e eles falam que uma mulher se casou com um homem e porque não teve descendentes, o homem assim veio a falecer e submeteram ela a casar com os demais irmãos dela. É até um absurdo a gente ouvir isso, né? E aí depois que eles falam isso para Jesus, o Senhor Jesus fala: vocês erram porque vocês não conhecem a palavra de Deus, ou seja, não me conhecem e não conhecem o poder de Deus. Então, irmãos, conhecer o poder de Deus não tem nada a ver conosco, irmãos. O poder de Deus não nos enaltece em nada. Nós devemos conhecer a palavra de Deus, o fundamento, a sã doutrina e acessar o poder de Deus, irmãos. Acessar o poder de Deus, desfrutar dele e daquilo que o Senhor quer fazer pelo seu poder não tem nada a ver conosco, irmãos. E o poder de Deus, ele não nos enaltece, mas é para a evidência da manifestação dele na nossa vida e através da nossa vida. Mas, irmãos, é uma coisa só aqui.
o conhecimento, o entendimento, e você está fundamentado na sã doutrina, na palavra de Deus, ela está linkada a você viver e entender também o poder de Deus. Não tem palavra sem poder e não tem poder sem palavra. Então, o Senhor nos direciona a isso. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos estar nesses dois pontos que, para mim, ele é um só. É o poder na palavra e a palavra no poder, porque a palavra de Deus, ela é o poder, irmãos. Basta uma palavra do Senhor para que ele manifeste aquilo do qual ele deseja. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E uma vez que ela é liberada, ela vai e faz exatamente o que ela foi proposta a fazer, e que é a manifestação do poder de Deus. Então, o que que Jesus estava falando aqui? Vocês erram por não conhecer a palavra e por não acessar o poder de Deus. Mas, em outras palavras, o que que Jesus estava falando e está falando aqui hoje? Vocês não erram mais por ignorância, vocês não são ignorantes. Vocês erram por engano, porque vocês estão vivendo num engano, nas suas próprias concupiscências, aquilo que vocês acharam que é confortável para vocês e que se encaixa no entendimento de vocês. Mas aquilo que diz respeito às coisas de Deus, a palavra de Deus e o poder de Deus, irmãos, nós é que somos assim transformados para viver a palavra e viver o poder de Deus, desfrutar do poder de Deus, irmãos. E nós, como filhos do Altíssimo, como assim professamos, irmãos, é algo que faz parte de nós, viver a palavra e viver a manifestação do poder de Deus, para que aqueles que ainda não creiam venham a crer, sim, e para que nós desfaçamos as obras das trevas. A gente só pode desfazer a mentira com a verdade, e a verdade é o que? A manifestação da palavra e do poder de Deus. Aleluia! É isso que o Senhor está falando neste dia, irmãos. É isso que o Senhor está liberando neste dia. Ele está falando do engano. O engano, irmãos, que é o que a gente vê na religião, que as pessoas elas vão encaixando a vontade dela, aquilo que é da carne, e passam a viver nas suas próprias concupiscências, e elas colocam isso como certo e usam isso para querer se equiparar, se comparar com quem está mais certo, com quem está mais errado. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para vivermos na sã doutrina, fundamentados na sua palavra, que é a verdade, e como por consequência, por sermos filhos e servos de Deus, nós manifestamos, ele manifesta o poder dele através de nós, que somos filhos. Se ele não manifestar a sua palavra e o seu poder através dos filhos, as pedras terão que clamar? É isso que o Senhor está perguntando. As pedras clamam quando os filhos não estão fundamentados na sã doutrina e não estando assim conhecendo, acessando o poder de Deus para que ele se manifeste na sua totalidade. Aleluia, é isso que o Senhor está falando, está liberando neste dia, irmãos. Aqueles que têm ouvido que ouçam. Aleluia. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. É a sã doutrina, irmãos. É a verdade que aniquila toda mentira e todo engano, irmãos. E que vai transformando a nossa mente para que nós passamos a pensar com a mente de Cristo e não nos agarrar naquilo que nos agrada, naquilo que nós queremos fazer, mas de acordo com a vontade dele, de acordo com a palavra dele, para assim que o poder dele se manifeste, irmãos. E assim, nós como filhos de Deus, irmãos, deveríamos viver desfrutando do poder de Deus todos os dias, irmãos, em tudo que nós fazemos. Não porque, nós somos melhores, não, por sermos filhos, irmãos. Por sermos filhos, deveria ser uma consequência para nós, por estarmos fundamentados na verdade, na palavra, e assim experimentar do poder de Deus em tudo, irmãos. Lavando uma louça, conversando com alguém, uma conversa simples, em tudo. Porque nós somos filhos, e se é isso que professamos, é isso que nós temos que viver. E é isso que o Senhor está falando neste dia. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Entenda aquilo que o Senhor está falando. Deixe-se ser transformado pela palavra, pela sã doutrina, para que você venha então a ser um instrumento do Senhor para que ele manifeste
o poder dele. Irmãos, as pedras não podem clamar. Se somos filhos, somos nós que temos que manifestar o poder.